irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero ler um texto com você. Mateus capítulo de número 25, verso de número 1 ao 6, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade que Jesus me concede de mais uma vez ser útil à sua obra. Me sinto muito feliz de estar aqui com os irmãos. Também louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Paulo Martins, bem como também toda a mesa diretora da nossa igreja, os pastores distritais, nossos pastores congregacionais, que Deus abençoe. Pastor Rafael, nosso presidente, Deus abençoe, Senhor. Também destaco em especial ao meu pastor congregacional, pastor Joaquim Alves, Deus abençoe a sua vida. Quando eu cheguei para cá, irmãos, em 2015, eu não sabia nem falar a paz do Senhor direito. Novo convertido, pastor Joaquim me ensinou muita coisa, até hoje me ensina, e eu sei que vai continuar me ensinando. Você encontrou o texto, pode dizer amém? Eu também quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, Patrícia, me acompanha. As meninas não puderam estar aqui conosco, mas eu louvo a Deus pela vida dela, que sempre está ao meu lado. Eu preciso muito dela do meu lado. Ninguém diz amém, não, irmãos? Glória a Deus. Mateus capítulo de número 25, verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor na minha versão. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. Verso 3, as imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Verso 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Essa noite eu queria pregar sobre o tema responsabilidade espiritual. E para ficar didático, você já pode se sentar. Para ficar bem didático, ficar mais fácil de você assimilar aquilo que eu estou falando com aquilo que é o tema da minha mensagem, eu queria que você repetisse isso: responsabilidade espiritual. Você pode repetir? Responsabilidade espiritual. É sobre isso que nós vamos falar essa noite. Meus queridos, eu acho muito lindo, eu sou apaixonado nisso, na simplicidade de Jesus. E quando eu falo a respeito da sua simplicidade, eu me refiro a todos os aspectos que ela pode também abranger, como por exemplo, o seu ministério, a sua forma de ensinar. Jesus era um homem tão simples que ele não precisava de grandes multidões para poder ensinar. Ele não precisava de grandes multidões, grandes lugares luxuosos para poder falar a palavra de Deus. Jesus era um homem simples e na sua simplicidade Jesus pregava em cima de uma pedra, Jesus pregava em cima de um monte, em cima de um barco emprestado, num vale. Jesus pregava dentro da sinagoga. Jesus também pregava para uma grande multidão, como também pregava para uma só pessoa, conforme ele fez com Nicodemos. E dentro dessa simplicidade, por que não falar da forma em que Jesus ensinava, da sua mensagem? A mensagem de Jesus era uma mensagem simples. Jesus falava da simplicidade das coisas para as pessoas poderem aprender. Jesus falava da areia, falava do tempo, falava da plantação, falava da colheita, falava do cotidiano das pessoas, daquilo que elas viviam no seu dia a dia. E na verdade, quando nós falamos sobre toda essa simplicidade daquilo que era o seu ministério, daquilo que era a sua chamada, daquilo que Deus entregou para ele fazer, nós vamos perceber que dentre toda essa simplicidade, Jesus também falava e tratava de coisas difíceis. Se você perceber, no capítulo número 24, capítulo 25 do Evangelho de Mateus, Jesus vai falar a respeito de algum assunto que eu gosto de chamar de acontecimentos futuros, aquilo que na teologia nós conhecemos como escatologia, o estudo das últimas coisas. Jesus, apesar da sua simplicidade, eu repito,
Jesus também falava de coisas difíceis, daquilo que não era tão fácil de ministrar, de ensinar, de falar, de explicar para as pessoas. E o que é interessante é que quando Jesus, aqui no capítulo 24, capítulo 25, eu estou correndo por causa do tempo, mas quando nós vemos aqui no capítulo 24 e 25, Jesus vai começar a falar desses assuntos, acontecimentos futuros, escatológicos. Jesus começa a falar, e ele fala porque ele é motivado por uma pergunta que os seus discípulos vão fazer para ele. Capítulo 24, verso número 3. Os discípulos perguntam para ele: Senhor, quando acontecerão essas coisas? E que sinais serão da tua vinda e dos últimos tempos? Jesus, motivado por essa pergunta, inicia aqui uma série de sermãos. Jesus começa a falar a respeito desses acontecimentos. No capítulo 24, Jesus vai falar sobre a grande tribulação. Jesus fala também sobre o princípio das dores. Jesus também vai falar sobre a vinda do Filho do Homem. E o que é interessante, baixa só um pouquinho o teclado, só um pouquinho. O que é interessante nós observarmos é que quando Jesus começa a falar sobre esses acontecimentos futuros, Jesus também estende a sua ministração, o seu ensino, a sua pregação, e ele começa a falar sobre a necessidade de estar preocupado, de estar preparado com esses acontecimentos. É por isso que ele também vai iniciar uma série de parábolas falando a respeito da necessidade que os seus discípulos tinham que ter de estar preparado para estes acontecimentos. É por isso que Jesus fala sobre a parábola da figueira. Jesus também vai falar sobre a exortação à vigilância, contando aqui o exemplo da geração no tempo de Noé. Nós vamos perceber também Jesus falando sobre a parábola do servo fiel, o servo mau. Jesus fala também sobre a parábola dos talentos, e uma das parábolas que eu acho mais linda, que mais me chama a atenção e que eu gosto de estudar, é a parábola que nós lemos, a parábola das 10 virgens. E o que é interessante nós observarmos isso aqui, é que Jesus, passando essa ideia da preocupação, nessa parábola nós podemos aprender muitas lições a respeito daquilo que nós entendemos como estar preocupado a respeito da vinda de Cristo. O que é interessante, Jesus começa a descrever, ele diz que o reino de Deus é semelhante a 10 virgens, e que aqui Jesus apresenta, destacando, separando-as como 2 grupos. O primeiro grupo está sobre as virgens imprudentes, e elas são chamadas assim porque elas estão apenas carregando a sua lamparina para auxiliar no cortejo do casamento. O outro grupo que Jesus apresenta é o grupo das virgens prudentes, e na verdade elas são chamadas assim porque elas estão, diferente das outras, elas estão preparadas, além da lamparina que estão carregando, elas estão também carregando um azeite de reserva, caso o combustível da lamparina acesa acabe. Agora, uma coisa que é interessante, nós devemos destacar aqui: estas virgens não são a noiva do casamento. Elas aqui, nessa parábola, apenas representam a igreja como exemplo, mas nessa parábola aqui, elas são só auxiliares no cortejo do casamento. Elas estão só auxiliando no cortejo, na passagem do noivo. O que é interessante, Jesus continua dizendo que dentre essas 10 havia essa separação dos 2 grupos, das prudentes e das imprudentes. Jesus continua dizendo que o noivo vai demorar a chegar, e quando demora o noivo chegar, todas elas vão adormecer, e adormecendo todas, na espera do noivo vir, na espera do noivo chegar, todos estão aguardando. Então a Bíblia diz que à meia-noite, na metade da noite, um amigo do noivo, alguém que vem gritando antecipadamente, antes do noivo chegar, Davi, ele vem dizendo que o noivo está vindo aí atrás, e a orientação dele é que aqueles que estão ouvindo a sua voz possam se preparar para poder seguir no cortejo do casamento. Olha que coisa interessante, Jesus continua, porque diz que todas vão acordar, despertar do sono, acordando do sono, todas vão se aprontar, mas as 5 que estavam preparadas, elas vão ter possibilidade, condições, estarão aptas a poder seguir no cortejo do casamento até o local da festa. Mas aquelas que não estavam preparadas, Jesus diz que elas ficam para trás para poder se preparar, para poder se organizar, e no final de tudo, elas vão acabar ficando fora da festa. Jesus, no verso número 13, ele vai arrematar a parábola dizendo: portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora.
Portanto, o que é que Jesus está dizendo? O que é que Jesus está querendo falar aqui? Jesus está falando, meus irmãos, sobre a responsabilidade espiritual e individual que cada servo de Deus tem diante do Deus que ele serve. Eu vou repetir, Jesus está falando nessa parábola a respeito da responsabilidade espiritual e individual que cada servo de Deus tem diante do Deus que ele serve. Quando eu falo de responsabilidade espiritual, é claro que eu me refiro à condição, à necessidade de nós nos prontificarmos, de nós nos organizarmos, de nós, eu me refiro ao compromisso de cada um de nós, de ajustarmos ao processo de mudança e transformação, para assim nós podermos estarmos aptos a seguir no casamento, a poder nos encontrar com Cristo, a podermos receber o Senhor e participarmos dessa festa. Olha que coisa interessante, porque quando nós fazemos um panorama geral do Novo Testamento, de toda a Bíblia, nós vamos perceber que é necessário sim essa mudança, essa transformação na vida daqueles que aceitam a Cristo, e que na verdade isso é muito necessário. Nós vamos entender que para que ocorra essa transformação, essa mudança individual, essa mudança pessoal de cada um de nós, nós vamos entender que isso é por intermédio de uma intervenção sobrenatural de Deus, provocada pela intervenção da palavra, provocada pela intervenção do Espírito Santo, que é chamada, meus irmãos, de santificação. Na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar o maior veículo causador de mudança para a vida de uma pessoa, chamada santificação. E através da santificação nós podemos nos preparar. Mas alguém pode levantar a mão e dizer: mas pregador, me explica um negócio. Santificação deve ser só para quem prega, santificação é só para quem canta, é só para quem pastoreia, é só para quem cuida e lida com as coisas santas de Deus, na casa de Deus, é só para quem libera um departamento, é só para quem lida com as coisas santas do Senhor. E eu te provo na Bíblia que não é dessa forma, porque em Hebreus capítulo número 12, verso número 14, eu estou pregando Bíblia aqui essa noite, e se a igreja veio adorar o Senhor, então glorifica pela Bíblia, pela palavra. Hebreus capítulo número 12 e verso número 14, a Bíblia vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos fazer uma análise aqui agora desse texto. Olha o que é que o texto está dizendo. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que nós precisamos identificar os dois pontos principais, os dois itens principais dessa oração, dessa frase. O primeiro item principal é a paz, o segundo item principal é a santificação. Olha o que é que o texto diz: segui a paz com todos, e artigo de ligação, e a santificação, sem a qual, olha aqui uma condição, ele está dando um condicional. E essa condição, meus queridos irmãos que nos ouvem aqui essa noite, meus queridos pastores, a cada um que está aqui presente, essa condição, ela não se define ou não se direciona aos dois itens, pastor Rafael, porque se ela estivesse falando sobre os dois itens, ela estaria no plural, ela estaria as quais e não a qual. Então, qual é a condição que ele está se direcionando? Ele está se direcionando, meus pastores, ao segundo item, porque o primeiro está longe na oração, mas o segundo item, santificação, ele está mais próximo na organização daquele texto. E se você for perceber, o texto continua dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém quem? Olha só, um artigo indefinido. O que é um artigo indefinido, pregador? Um artigo indefinido, meus irmãos, é um tipo de palavra que não tem sentido por si só. Um artigo indefinido é um tipo de palavra que ela não possui sentido por si só. Ela sempre vai precisar estar ligada a um sujeito para dar sentido a ela. Quando nós encontrarmos em um texto uma palavra como artigo indefinido, e essa palavra estiver naquele texto e não tiver um sujeito ligado a ela, essa palavra, ela vai ter uma pergunta oculta dentro dela. Ninguém quem? É exatamente isso que o autor aos Hebreus não está declarando aqui no texto. É exatamente isso que o autor aos Hebreus não está declarando aqui na oração. Ele não está dizendo quem. E se ele não está dizendo quem, ele está generalizando. E se ele está generalizando, ele está apontando para todo mundo. Então foi aqui que eu aprendi, pastor Davi, que
vida de santidade, que vida de santificação não é só para quem prega, não é só para quem canta, não é só para o pastor da igreja, não é só para quem lida com as coisas santas da casa do Senhor. Foi aqui, pastor Tiago, que eu aprendi, que eu entendi que santificação é para aqueles que ainda almejam morar no céu de glória. Foi aqui que eu entendi que vida de santidade é para aqueles que querem ir para o céu, é para aqueles que querem morar na glória. Foi aqui que eu entendi na palavra de Deus que a vida com Deus é uma vida de renúncia, que a senha que nos leva para o céu ainda continua a mesma, que a porta que nos dá acesso ao céu, ela não sofreu reforma, ela continua a mesma, a medida é a mesma, a altura é a mesma. Para ir para o céu ainda precisa de renúncia, para ir para o céu ainda precisa de mudança. Eu sei, você vai se lembrar, porque o salmista, por causa disso, ele vai fazer uma pergunta, ele tem uma dúvida, ele vai dizer: pastor Davi, quem subirá no santo monte do Senhor? E alguém vai gritar e vai responder: aquele que é limpo de mão e puro de coração. Reprácia, repantocócia. Eu sei que esse tipo de mensagem não está na moda. Eu sei que esse tipo de mensagem não tem muita gente pregando por aí. Eu sei que esse tipo de mensagem tem muita mais gente que não gosta mais. Mas isso na verdade não importa, porque nós somos a Assembleia de Deus. Nós pregamos a palavra. Nós pregamos a palavra, nós vivemos a palavra, nós pregamos a palavra, nós pregamos a palavra, nós pregamos a palavra. É a verdade. Só a igreja que ainda vive a palavra, só a igreja que ainda adora a palavra. Esse negócio vai ficar pequeno. Repanaiacipa, elemenécia, calaramandaiacica, ementrocolorosia, riantocolamandaiacipantocócia, itácia, camanducamanda, remandrocócia. Vamos lá. Verso de número 3. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram o óleo consigo. Olha só. A diferença do primeiro grupo para o segundo é porque, primeiro, todas tinham lamparina. Só que as imprudentes, elas não tinham um azeite de reserva. E ter a lamparina consigo, a posse da lamparina aqui, significa dizer que elas estavam participando do casamento. Só que para concluir a participação delas no casamento, elas tinham que ter a sua lamparina, para garantir que a lamparina ia ficar acesa. Então vamos lá. Ter a lamparina em mãos aqui, meus irmãos, é saber que o noivo está vindo, é saber que Jesus está voltando. Agora uma coisa que nós precisamos entender é que não adianta só saber que Jesus vai voltar. Porque só saber que Jesus está voltando não te garante de estar preparado quando ele chegar. Aqui Jesus apresenta dois grupos distintos um do outro. Você se lembra de João capítulo 15? Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Todo ramo ligado em mim que não der fruto, o meu pai vem e corta. Mas todo ramo ligado em mim que produz fruto, o meu pai que é o lavrador, ele vem, corta, limpa ele, para que ele possa produzir mais fruto. Você consegue perceber que Jesus apresenta aqui mais dois grupos que representam a mesma coisa? Representam dois tipos de crente dentro da igreja. Gente que está participando do culto, que está vivendo a fé dele em Jesus, mas que ele não está se preparando para se encontrar com ele.
mesma forma a videira. Estão todos ligados, você percebeu? As virgens estão participando do cortejo, todas elas. Na videira todos os ramos estão ligados, os que estão produzindo e os que não estão produzindo. Você já viu aquele tipo de crente que tem 20, 30 anos dentro da igreja, mas ele não muda, ele permanece o mesmo, ele continua a mesma coisa, a mesma prática que ele vivia lá no mundo, ele continua aqui na igreja, ele continua fazendo a mesma coisa, ele continua falando palavrão, ele continua ofendendo, ele continua caçando confusão com os irmãos. Já viu aquele tipo de crente que ele veio para a igreja, ele está ligado na videira, eu vou misturar tudo aqui agora, ele está participando do cortejo do casamento, mas ele não muda, ele permanece o mesmo. Ele faz a mesma coisa que ele fazia lá no mundo. Ele está aqui dentro da igreja, mas ele permanece o mesmo. É igual que Jesus falou em Lucas capítulo 5, o verso número 36. Jesus diz e fala a respeito daquele tipo de crente que recebe de Deus um renovo, uma veste nova, uma estrutura nova, mas ele olha para aquilo lá e diz: eu não quero isso tudo, me dá só um pedaço para me poder continuar usando a minha roupa velha. Me dá um pedaço da roupa nova para me remendar o buraco da minha roupa velha. Mas a roupa velha ele não tira, ele permanece com a roupa velha. Ele me manda e acia, reprantocócia. Mas olha para cá, porque eu não vim pregar para quem quer ficar, eu não vim pregar para quem não quer ir para o céu, eu vim pregar para aquele que ainda tem esperança, para a igreja. A igreja fica de pé, fica de pé. O meu tempo já acabou. Amaia sicaba, repressa camanócia, remete a bácia, replanta bácia, remete a banda calarabada. Eita Jesus, eita Jesus, eita Jesus. Será que ainda tem uma igreja esperando a vaga?